Desde os primórdios até hoje em dia, brincadeira, desde o começo da Fórmula 1, as equipes normalmente têm pelo menos 2 carros. Às vezes mais, de vez em quando menos, mas nessas eras mais profissionais, do final dos anos 80 pra cá especialmente, por regulamento você tem que ter 2 carros. Lá atrás já vimos algumas equipes correndo com 3, às vezes até 4, mas tirando um pouco daqui, colocando um pouco ali, na média geral de todos esses anos, são 2 carros por equipe. E pilotos são seres extremamente competitivos e dividindo a garagem com outro também às vezes tão bom quanto, é natural que rivalidades surjam. Afinal de contas, o seu companheiro de piloto é o seu principal adversário, é em quem você efetivamente tem que se preocupar, porque no fim das contas ele tem o mesmo carro, ele é o seu parâmetro verdadeiro. É com o companheiro de equipe que pilotos disputam prioridade dentro dos times, a atenção dos engenheiros, as melhores peças, as estratégias mais eficientes e por aí vai. E às vezes, ao longo desses 74 anos, vimos duplas fortíssimas correndo com o mesmo carro e dando espetáculo. E dessas duplas nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Justamente pelo potencial de confusão potencial que colocar 2 pilotos muito equivalentes dentro da mesma garagem, especialmente com um carro dominante, tende a causar caos, é que as equipes evitam esse tipo de coisa. Algumas demoraram mais para aprender a lição e às vezes perderam campeonatos, como aconteceu com a Williams em 86 ou com a McLaren em 2007. A Ferrari, por sua vez, desde o princípio sempre escolheu um piloto para ser a estrela, o cara que vai à frente, quem tem mais chance de vencer o campeonato, enquanto ao outro cabia a função de ala, de wingman, de elenco de apoio, de Dedé para um Didi. Inclusive falei dos ditos segundões nesse vídeo aqui, vou deixar o link na descrição, por causa do risco de que desse bobagem colocar dentro do pasto 2 touros, e essa é uma frase de Frank Williams para Ron Dennis depois do campeonato de 88, quando um dono de equipe disse pro outro: "Você esperava o que de juntar Senna com Prost na mesma equipe?" É que ao longo dos anos você vai ver, são raros esses encontros. Mas vamos então a uma lista das 5 melhores duplas da história. Antes de mais nada, evidentemente, critérios. Para selecionar eu fui bastante direto e reto. Resultados ou de um, ou de outro, ou dos 2 e de repente até deles juntos. Qual o quilate dessa dupla? Quem eram os pilotos e o que eles significaram para a história da Fórmula 1? E a primeira dessas duplas é... Os 2 correram juntos na Brabham de Sir Jack, numa época em que os pilotos comumente se enchiam dos chefes e fundavam suas próprias equipes. Além de Jack Brabham, isso aconteceu com Bruce McLaren, John Surtees, Graham Hill e até os irmãos Fittipaldi. Depois de fazer várias provas extra-campeonato, inclusive para a Brabham em 64, Denny Hulme estreia na Fórmula 1 para valer em 65. Sua primeira temporada completa acontece em 66, ano em que o patrão, Jack Brabham, vence seu 3º e último campeonato. No ano seguinte, ele faz um campeonato muito regular, vence 2 provas, o patrão vence mais 2, mas ele tem um ano mais regular e vence o campeonato contra o seu chefe, dono da equipe, ficando com o título com 51 pontos contra 46 de Blackjack. Um caso curioso de vencer o dono da equipe correndo como empregado dele. Deixa o coach da curva do Tamboré saber dessa. Do outro lado da garagem, Jack Brabham, já tricampeão, venceu 59 e 60 com a Cooper e quando se enche dos patrões resistindo a inovações que ele seguia querendo fazer, traz da Austrália um antigo amigo, Ron Tarmac, e funda uma equipe que seria a Brabham da Fórmula 1. Ainda vou contar essa história em equipes que amamos. prometo. Mas em resumo, Blackjack era dono da porra toda, já tricampeão, ainda pilotava em alto nível, venceu 2 corridas e perde para o empregado num ano em que eles dominaram, mas, como você vai ver no próximo tópico, venceram menos corridas do que um outro piloto que levou 4. Uma dupla fortíssima que nos 2 anos
anos em que correu junta e venceu campeonatos, faturou 8 corridas e fez 4 dobradinhas, algo que para a época era um domínio arrasador. E melhor, sem brigas. Hulme depois levaria os campeonatos do Can-Am em 68 e 70. E Jack, depois de ainda vencer uma última corrida em 70, toma o rumo da Austrália, vende a equipe para Tarmac, que depois a venderia para Bernie Ecclestone, e o resto é história. Graham Hill e Jim Clark foram duas lendas da Fórmula 1 que correram juntas. Clark entrou na Fórmula 1 em 1960 e só correria em carros da Lotus, do primeiro ao último grande prêmio. Conquistou os títulos de 63 e 65, talvez tivesse levado também 68. Hill começou na Fórmula 1 em 58 também pela Lotus, em 60 muda para a BRM e volta para os carros de Colin Chapman em 67. Quando volta, já volta como campeão, tendo levado 62 com os carros da BRM. Se hoje em dia as pessoas falam no novo Senna, Schumacher, Hamilton ou Verstappen, naquela época e até o surgimento de Ayrton Senna, o comparativo se chamava Jim Clark. E justamente quando eles correm juntos em 67, a Lotus não foi exatamente páreo para os carros da Brabham, de Jack e Denny Hulme. Hill e Clark dividem a equipe, Clark brilha, vence 4 provas, mas os carros da Brabham eram mais regulares. E o escocês acabaria sendo terceiro no último campeonato que faria por inteiro. Hill, no outro carro, tem um ano discreto, é 7º no campeonato, com 2 segundos e 1/4 lugar apenas. O Lotus 49, com o motor DFV, que dominaria a Fórmula 1 por 2 décadas, ainda engatinhava e Hill sofre com o carro naquele ano. Mas em 68, com o modelo da Lotus 49B e o Cosworth DFV já mais desenvolvido, eles pareciam destinados a levar passando por cima do resto como um trator. Clark vence na primeira prova do ano na África do Sul e seria sua última vitória, ele que morreria num acidente de Fórmula 2 em Hockenheim. Hill vence então 3 provas, ficando com o 2º lugar em mais 3 e levando o título para Lotus. E no outro carro, sem Clark, a equipe traz para substituí-lo Jack Oliver. Uma dupla estelar, 2 bicampeões, 2 ícones do esporte, um que para muita gente é o piloto mais veloz da história, Clark, e o outro, o único ser humano a ter vencido Indianápolis, Le Mans e Mônaco. Mônaco ele venceu 5 vezes. Uma pausa aqui, tá sabendo da nossa parceria nesse ano de 2024 com a Formula Collection? Pois é, com eles eu negociei e teremos todos os meses da temporada 3 carrinhos para sortear para vocês. Já estão aqui os primeiros 3, todos os meses 3 diferentes, inclusive 3 temáticos. No mês de Indianápolis, por exemplo, carros referentes a isso, ou no mês de Le Mans, ou no mês dos 30 anos da morte de Ayrton Senna e etc. Para concorrer, você tem que ser membro do canal, clique nos botões aderir ou seja membro aqui embaixo, o link está aqui embaixo na descrição. São 4 planos e em todos eles há sorteio de brindes. Alguns mais, outros menos, evidentemente, a depender do valor. Mas tem brinde em todos os meses para todo mundo, beleza? Vamos lá! Essa é provavelmente a dupla de pilotos que está no imaginário da primeira geração de fãs brasileiros de Fórmula 1. De um lado, arrojo, exuberância, um estilo visceral de pilotar. As pessoas se amontoavam em arquibancadas e barrancos do lado das curvas mais difíceis da Fórmula 1 só para ver Ronnie Peterson contorná-las com o carro perto do limite, num fio de navalha. No outro, Emerson Fittipaldi com seu estilo gentil, cerebral e frio. Não menos veloz, mas que usava o equipamento com inteligência numa época em que os carros quebravam demais. Emerson foi bicampeão. 72 de Lotus, 74 de McLaren. Peterson perdeu a vida em 78 com ferimentos decorrentes de um acidente em Monza, justo no ano em que dizem ele teria vencido e não era Andretti, seu companheiro de equipe. Emerson tinha reinado absoluto em 72, levado o título e feito todos os pontos da Lotus. Isso mesmo, porque os companheiros Dave Walker e Ryan Whistle eram meio fraquinhos. No ano seguinte, então, Colin Chapman traz da March um cara que sobe a equipe de produção e, inclusive, vence mais provas do que Emerson. O sueco leva 4, o brasileiro vence 3. E no Grande Prêmio da Itália, em Monza, as coisas chegam próximas de um ponto de ruptura. Emerson tinha mais chances matemáticas de título e, então, o brasileiro fala com o dono da equipe. Ronnie e eu conversamos, a gente não vai brigar, você sinaliza para ele
se eu estiver atrás, a gente inverte as posições pelo campeonato. E assim foi. Emerson era segundo, Peterson era primeiro e o brasileiro queria vencer a corrida para manter-se vivo no campeonato. Chapman sabia do combinado, Peterson também, mas o dono da equipe, estranhamente, não dá o sinal. Peterson não cede, o brasileiro tenta passar, o sueco resiste e as posições são mantidas. Peterson vence, Emerson é o segundo. Depois da corrida ele vai falar com o patrão que diz: eu preferi mesmo não dar ordens. E aí, correndo por fora de Tyrrell, Jack Stewart sagrou-se campeão mundial por antecipação. E alguns dizem que essa foi a razão de Emerson e cantar na freguesia da McLaren em 74. Mas o brasileiro define Peterson como um dos grandes amigos que teve na Fórmula 1. Eles se frequentavam, as famílias eram amigas. Só que naquele dia em Monza, as coisas estiveram perto de esquentar. Ainda em 2005, a McLaren anunciou a contratação de Fernando Alonso para 2007, o que significa que ele ainda não tinha vencido seu primeiro título e correria aquele e o outro ano, que ele também venceria, com uma equipe que já sabia que tomaria um pé na bunda. Fernando Alonso semeando karma. Ele vai para a McLaren e para correr ao seu lado, a equipe traz uma promessa da GP2, um tal de Lewis Hamilton. E eu me lembro de pensar na época, mas direto na McLaren, não era melhor ter colocado esse cara numa equipe lá do fundo para ganhar experiência e etc? Não tem como dar certo. Pois bem, de um lado o bicampeão, do outro o estreante. E aí você imagina, o que pode acontecer? O bicampeão vai brigar pelo campeonato, afinal de contas a McLaren, ainda que tenha copiado da Ferrari, fez um bom carro. E o estreante a gente espera apenas que não faça besteira. Pois é, lindo no papel. Na primeira prova do campeonato, na Austrália, Alonso classifica o carro em segundo e o campeão da GP2, o estreante Hamilton, é quarto. Mas na primeira curva, e piloto bom tem mesmo que mandar o cartão de visitas de cara, Hamilton dá um passão memorável em Alonso e segue atrás de Kimi Raikkonen. A estratégia de Alonso era melhor, ele acaba chegando na frente de Hamilton em segundo, atrás de Kimi Raikkonen, e o estreante foi terceiro. As coisas seguiriam mais ou menos em paz dentro da equipe, com o escândalo da espionagem correndo por fora até o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Na prova anterior, no Canadá, Hamilton tinha feito pole e vencido. E nos Estados Unidos, correndo em Indianápolis, tinha feito a pole e vinha na frente. E Alonso queria uma inversão de posições. Mas uma inversão de posições que àquela altura na cabeça da McLaren já não fazia mais sentido, porque o carro que estava na frente também estava na frente no campeonato. Hamilton tinha 48 pontos depois do Canadá, contra 40 de Alonso. E os dois estavam à frente das adversárias diretas, das Ferraris. Massa tinha 33 pontos e Raikkonen 27. Alonso entra no rádio, reclama, pede a inversão de posições, não é atendido. Tenta ultrapassar Lewis Hamilton na marra, não consegue, né? Passa com o carro então rente ao pit wall para externar seu descontentamento e a McLaren deixa o jogo seguir. Hamilton vence em Indianápolis. O campeonato segue e na Hungria a casa cai. Alonso para o carro nos boxes, a equipe troca os pneus e ele espera na contagem que apenas houvesse tempo para ele abrir uma volta rápida de classificação, e não Hamilton. E o inglês estava preso atrás. Ele faz a volta, faz a pole, Hamilton fica de fato atrás, mas a FIA intervém e lhe aplica uma punição. Tinha ficado clara a malandragem? A maracutaia, porque o fisioterapeuta de Alonso estava ali sinalizando a hora de sair com um cronômetro. Nos bastidores, Alonso pressionava Ron Dennis: eu vou contar para todo mundo a história da espionagem, que depois ele disse que não sabia, se você não me der condições de primeiro piloto contra esse fulano aí. Os dois seguiriam brigando, dividindo pontos, e adivinha o que aconteceu? A Ferrari, por fora com Kimi Raikkonen, levou o campeonato. Uma dupla fortíssima, uma das mais fortes da história, que durou apenas, previsivelmente, um campeonato. E até hoje, os dois estão no grid. E para aquela parcela sombria e longínqua do público, o estreante campeão da GP2, que de pronto emparedou um bicampeão dentro da mesma equipe no seu ano de estreia, só fez o que fez até hoje na Fórmula 1, porque sempre teve carro e correu sozinho. Pergunte para Fernando Alonso, e se ele estiver medicado e de focinheira, ele dirá. É claro que eu ia encerrar essa lista com essa ilustre dupla. O ano era 1988 e a McLaren estava, desde 1980, em outra galáxia em relação às demais organizações
aos demais times da Fórmula 1. Depois de revolucionar o esporte com o uso da fibra de carbono, eles tinham passado o rodo em 84, 85 e 86. Mas aí em 87, a Williams aparece com os fabulosos motores da Honda e Ron Dennis percebe que precisaria fazer alguma coisa, já que a Tag Porsche não estava disposta a seguir despejando rios de dinheiro. É então que os astros acabam conspirando a favor. Porque lá na Lotus, um piloto brasileiro tinha conseguido trazer a Honda para os carros, mas os carros não correspondiam. Quando o Senna andou pela primeira vez no carro de 87 da Lotus, percebeu que não seria ali que ele disputaria campeonatos. Senna conversa com Ron Dennis. Ron Dennis vai com Prost ao Japão. Um acordo é selado e o brasileiro é trazido, junto com os motores Honda. Quem perderia nessa seria a Williams, que ficaria sem motores, a Lotus, que ficaria sem Senna, e Prost, que ficaria sem dormir. Julian Jacobs, empresário de Prost, que depois também seria empresário de Senna, conta a história com o privilégio de ter visto tudo de dentro. E ele diz: naqueles anos dentro da McLaren, Prost era visto como o piloto da equipe e Senna como o piloto da Honda. Duas equipes dentro da mesma, e coube a Ron Dennis tourear esses egos. E no começo, admitamos, tudo correu bem. Senna e Prost lutaram duramente, mas de maneira limpa e pacífica no campeonato de 88. Em 89 as coisas começam em paz, mas azedam já na segunda corrida, em Imola. Já que tinham carros tão superiores, os dois pilotos da McLaren fizeram um trato. Quem largar primeiro na primeira volta não será pressionado, e assim a gente evita de um empurrão ou uma esparramada fazer com que alguém perca muitas posições para a galera que ainda tá aí atrás. Então o trato era: quem sair melhor na largada, mesmo que não seja o pole, fica com a ponta na primeira volta e depois a gente se acerta na pista. Acontece que em Imola, Senna perde a ponta na largada para Prost e resolver a questão já na freada da tosa, ultrapassando o francês na primeira volta e com isso rompendo o acordo. O francês assiste aquilo incrédulo de dentro do carro, se sente traído e aí resolve externar para a imprensa seu descontentamento, dizendo que não poderia mais confiar em Ayrton Senna. Era o fim. Dali pra frente a situação só pioraria e eles chegariam a não mais falar. No fim do ano a gente sabe o que aconteceu em 89 e em 90. Prost assinaria para correr com a Ferrari e deixaria Ron Dennis e a equipe que ele tinha ajudado a construir para trás, venceria uma corrida em Monza e entregaria o troféu para alguém lá embaixo na arquibancada que ele contratualmente tinha que entregar para Ron Dennis, que assistiu a tudo incrédulo sem poder fazer nada, e a gente sabe o que aconteceria em Suzuka em 89 e depois de novo em 90. 5 duplas de pilotos: Denny Hulme, Jack Brabham, Graham Hill, Jim Clark, Emerson Fittipaldi, Ronnie Peterson, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ayrton Senna, Alain Prost. Todos grandes pilotos e todos têm um lugar na estante de maiores da história. Tivemos outras duplas de alto nível? Sim. Tivemos outras duplas explosivas? Também. Eu dou alguns exemplos: Carlos Reutemann e Alan Jones, Lewis Hamilton de novo e Nico Rosberg, Sebastian Vettel e Mark Webber. E pensei até em Fangio e Stirling Moss, que eram de altíssimo nível, mas dois cavaleiros nunca brigaram. Mas eu peguei essas 5 e te mando a seguinte pergunta: são 10 pilotos. Qual seria, misturando épocas e etc., a sua dupla? Comente aqui embaixo. Esse foi mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. E nosso Instagram cresce a olhos vistos. Os arrobas estão passando aqui. O link está aqui embaixo, siga você também. Se você quiser apoiar esse projeto, essa iniciativa, que é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, clique nos botões aderir ou seja membro. O link também está lá embaixo na descrição. E pelos 4 planos, Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, você concorre a brindes. Ver os vídeos em Premiere tem prioridade de resposta nas lives. E nesse ano serão 30 carrinhos, 3 por mês, e 30 livros, também 3 por mês. Inclusive meu livro está em pré-venda, o link também está aqui embaixo, tá cheio de link. E essa é a nossa forma de devolver em benefícios quem nos apoia aqui todos os meses. Beleza? Se você quiser receber notificação dos vídeos no instante em que eles vão ao ar, temos aqui embaixo também grupos de notificação de Telegram e de WhatsApp. E aí você passa a receber push no seu celular no instante em que eu publico aqui. E aí não dependemos, nem você, nem eu, do YouTube lembrar de te lembrar. Ok? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.